Um filho bilionário volta para casa após 5 anos no exterior. Ao procurar sua mãe, encontra apenas escombros onde era sua casa. Quando finalmente a encontra vivendo numa cabana simples, comendo numa tigela velha, ele descobre uma verdade que o destruirá por dentro. Ricardo ajustou nervosamente a gravata italiana enquanto o táxi de luxo percorria as ruas familiares de sua cidade natal. Seus dedos tremiam ligeiramente. Não de frio, mas de ansiedade pura. 5 anos no Vale do Silício haviam transformado o jovem engenheiro em um bilionário. Sua empresa de inteligência artificial acabara de ser vendida por uma quantia que ainda o deixava incrédulo quando olhava para o extrato bancário. Finalmente vou poder dar à mamãe tudo o que ela sempre mereceu, murmurou para si mesmo, observando as casas simples pela janela escura do veículo. Seu coração disparava com a expectativa do reencontro. Durante todos esses anos intensos de trabalho, mantivera contato esporádico com Dona Helena. Algumas ligações rápidas entre reuniões, transferências mensais de dinheiro e a promessa constante de que voltaria em breve para buscá-la. O táxi reduziu a velocidade e parou em frente ao endereço que ele memorizara desde criança. Rua das Flores, número 247. Ricardo desceu rapidamente, pegou sua mala de couro italiano e caminhou em direção ao portão de ferro familiar. Mas algo estava completamente errado, terrivelmente errado. O terreno estava vazio, completamente vazio. Apenas os alicerces quebrados da antiga construção permaneciam ali, como dentes quebrados de um sorriso que se apagara. Mato alto crescia entre os escombros e lixo espalhado indicava que aquele local estava abandonado há muito tempo. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou, deixando a mala cair no chão com um baque surdo. Seus olhos percorreram freneticamente o terreno, procurando algum sinal, alguma explicação. Mamãe! Onde você está? Desculpe, jovem, disse uma voz trêmula atrás dele. Ricardo se virou rapidamente e viu uma senhora idosa observando-o da janela da casa vizinha, com uma expressão de profunda tristeza no rosto enrugado. A casa foi demolida há alguns anos. Continuou a vizinha, aproximando-se da cerca. Dona Helena, coitada da Helena, ela teve que sair daqui. Para onde? Ricardo gritou, mais alto do que pretendia. Para onde ela foi? Eu sou o filho dela, Ricardo. A mulher cobriu a boca com as mãos, claramente emocionada. Ah, meu Deus, você é o Ricardo. A Helena falava tanto de você, sempre dizendo que o filho ia voltar rico e importante. Onde ela está? Ricardo insistiu, sentindo a respiração ficar irregular. Preciso encontrá-la agora. Ela mora numa cabana. A vizinha respondeu baixinho, apontando para uma direção distante. Nos fundos do terreno do Sr. Antônio, perto da mata. É uma situação difícil, menino. Ricardo sentiu como se o mundo inteiro estivesse girando ao seu redor. Cabana. Que cabana? O dinheiro que eu mandava todo mês. Ela disse que estava tudo bem, que não precisava de mais nada. A expressão da vizinha se tornou ainda mais triste. Ah, menino, sua mãe tem um coração de ouro. Ela nunca ia querer preocupar você com os problemas dela. Sem conseguir processar completamente a informação devastadora, Ricardo abandonou a mala cara no chão e correu na direção indicada. Seu terno caro se encharcou de suor enquanto ele atravessava ruas, becos e terrenos baldios. A cada passo, sua mente era invadida por memórias da última conversa telefônica com Dona Helena, há 6 meses. Está tudo bem aqui, meu filho? Ela havia dito com aquela voz doce de sempre. Não se preocupe comigo. Continue trabalhando aí, que eu estou orgulhosa de você. Como ele havia sido tão cego, tão egoísta, tão focado em construir seu império financeiro, que não percebera que sua própria mãe estava em dificuldades? Depois de 15 minutos correndo como nunca havia corrido na vida, Ricardo finalmente chegou a um terreno isolado nos arredores da cidade. No fundo do lote, quase escondida entre as árvores, havia uma estrutura que mal podia ser chamada de casa. Era uma cabana de madeira velha, com telhado de zinco enferrujado e paredes que pareciam não resistir a uma chuva mais forte. Ricardo parou abruptamente, ofegante, sentindo as pernas fraquejarem. Pela pequena janela sem vidro, ele podia ver uma luz fraca de lamparina tremulando no interior.
E então, como um soco no estômago, ele a viu. Dona Helena estava sentada em uma cadeira de madeira desgastada, curvada sobre uma tigela de metal amassada. Ela comia lentamente com uma colher velha, mastigando devagar como alguém que precisa fazer a comida render. Suas roupas eram simples e remendadas, e seus cabelos grisalhos estavam presos com um elástico comum. Ricardo cobriu a boca com as mãos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Esta era sua mãe, a mulher que trabalhara 2 empregos para pagar seus estudos, a mulher que vendera suas poucas joias para comprar seus livros de engenharia, a mulher que sempre colocara seus sonhos acima dos próprios, e ele a havia abandonado. Por vários minutos, Ricardo ficou parado ali, paralisado pela culpa e pelo choque. Como isso havia acontecido? Como ele não sabia de nada? Todo mês ele enviava dinheiro religiosamente. Todo mês ela dizia que estava bem. Respirando fundo, Ricardo finalmente encontrou coragem para se aproximar da porta de madeira frágil. Suas mãos tremiam quando bateu levemente. Um momento. Veio a voz familiar do interior. Ricardo ouviu passos lentos se aproximando. A porta se abriu com um rangido e Dona Helena apareceu na entrada, segurando a lamparina. Por um momento, ela ficou completamente imóvel, como se estivesse vendo um fantasma. Ricardo, ela sussurrou, a voz embargada. Oi, mamãe, ele conseguiu dizer, apesar do nó na garganta. A lamparina caiu das mãos de Dona Helena, se estilhaçando no chão, mas ela nem notou. Seus braços se abriram e envolveram o filho num abraço desesperado, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Meu filho, meu menino, você voltou. Ela chorava, segurando o rosto dele entre as mãos calejadas. Você realmente voltou para casa. Ricardo a abraçou com força, inalando o perfume familiar misturado com cheiro de sabonete barato. Mamãe, eu sinto tanto. Por favor, me perdoe. Mas a pergunta que o estava consumindo por dentro finalmente saiu. Mamãe, o que aconteceu com nossa casa? Por que você está morando aqui? O dinheiro que eu mandava? Dona Helena desviou o olhar, enxugando as lágrimas com o punho da blusa simples. Entre, meu filho. Temos muito para conversar. E quando Ricardo pisou naquela cabana humilde, ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma verdade que destruiria tudo o que pensava saber sobre sacrifício, amor e família. O interior da cabana era ainda mais chocante do que Ricardo havia imaginado. Uma única divisão servia como sala, quarto e cozinha. Uma cama de solteiro com lençóis remendados ocupava um canto, enquanto um fogão a lenha improvisado funcionava como única fonte de calor. O cheiro de umidade misturava-se com o aroma de uma sopa rala que fervia numa panela amassada. Sente aqui, meu filho, Dona Helena disse, oferecendo a única cadeira decente do local, enquanto ela se acomodava numa caixa de madeira. Suas mãos tremulavam ligeiramente, não de emoção, mas de algo que Ricardo não conseguia identificar. Mamãe, me explique o que aconteceu, Ricardo implorou, segurando as mãos calejadas dela. A casa, o dinheiro que eu mandava todo mês. Onde está tudo? Dona Helena respirou fundo, como quem se prepara para revelar um segredo guardado durante anos. Você lembra da sua irmã? Ricardo franziu a testa, confuso. Irmã? Mamãe, eu não tenho irmã. Sempre fui filho único. Um sorriso triste cruzou o rosto envelhecido de Dona Helena. Você tinha uma irmã, Ricardo. Mariana. Ela nasceu quando você estava terminando a faculdade. Você estava tão focado nos estudos, tão determinado a conseguir aquela bolsa para o exterior. O mundo de Ricardo desabou. Como assim eu tinha uma irmã? Por que você nunca me contou? Porque eu não queria atrapalhar seus sonhos. Dona Helena sussurrou, lágrimas escorrendo silenciosamente. Você trabalhava tanto, estudava tanto. Eu sabia que se soubesse de uma irmã pequena, você desistiria da oportunidade da sua vida para ficar aqui, cuidando de nós. Ricardo se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Onde ela está agora? Onde está Mariana? Dona Helena apontou para uma pequena mesa no canto, onde havia uma foto emoldurada com vidro rachado. Ricardo se aproximou com passos trêmulos. Na imagem, uma menina de cerca de 8 anos sorria radiantemente, usando um uniforme escolar simples. Seus olhos eram idênticos aos de Ricardo. Ela tem condições especiais.
Dona Helena continuou, a voz embargada. Precisa de cuidados constantes, medicações, terapias. Todo o dinheiro que você mandava ia para os tratamentos dela. E agora? Onde ela está agora? Ricardo gritou, sentindo uma mistura devastadora de culpa e desespero. Na instituição Esperança. Dona Helena respondeu baixinho. É um lugar especializado na cidade vizinha. Eu não conseguia mais pagar para mantê-la comigo, então... Ricardo se virou lentamente para encarar a mãe. Você colocou minha irmã numa instituição? Eu não tive escolha. Dona Helena explodiu, levantando-se da caixa. A casa estava hipotecada para pagar os tratamentos dela. Quando não consegui mais pagar, perdemos tudo. Eu vim morar aqui porque o senhor Antônio teve pena de mim. Mas mesmo assim eu não conseguia custear os cuidados especiais que ela precisa. Por que você nunca me contou? Ricardo berrou, socando a parede de madeira frágil. Eu estava ganhando milhões. Eu podia ter ajudado. Eu podia ter trazido vocês duas para morar comigo. Porque você estava construindo seu futuro. Dona Helena gritou de volta, mostrando uma força que Ricardo nunca havia visto nela. Porque toda vez que você ligava, estava correndo entre reuniões, falando de projetos, de investidores. Como eu ia jogar isso na sua cabeça? Ricardo desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Eu sou um monstro. Enquanto eu estava comprando carros de luxo e apartamentos caros, minha própria irmã estava numa instituição e minha mãe estava vivendo numa cabana. Você não é um monstro. Dona Helena se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Você é meu filho e eu fiz o que achei melhor para proteger seus sonhos. Proteger meus sonhos? Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos de lágrimas. Que sonhos valem mais do que família? Que sucesso vale mais do que cuidar das pessoas que amamos? Dona Helena se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando o rosto do filho entre as mãos. Escute bem, Ricardo. Durante todos esses anos, todas as noites eu rezava para que você conseguisse realizar seus objetivos. Porque eu sabia que quando você voltasse, você teria o poder de mudar nossas vidas. Mas eu cheguei tarde demais, Ricardo soluçou. Mariana cresceu sem me conhecer. Você sofreu sozinha todos esses anos. Não é tarde demais, Dona Helena disse firmemente. Mariana sempre pergunta sobre o irmão que está fazendo coisas importantes longe daqui. Ela tem sua foto na cabeceira da cama dela na instituição. Ricardo se levantou lentamente, enxugando as lágrimas. Eu quero conhecê-la. Agora. Esta noite. As visitas só são permitidas durante o dia, Dona Helena explicou. Mas amanhã cedo nós podemos ir lá. Nós vamos buscá-la, Ricardo disse com determinação. Vou tirar Mariana desse lugar. Vou comprar uma casa grande onde nós três possamos viver juntos. Vou dar a ela todos os tratamentos que ela precisa. Dona Helena sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Você tem certeza, meu filho? Cuidar da Mariana é um trabalho de tempo integral. Ela precisa de atenção constante, paciência. Mamãe, Ricardo interrompeu, pegando as mãos dela. Durante 5 anos eu construí um império pensando que estava fazendo isso por você. Agora eu descobri que tenho uma família inteira que eu nem conhecia. Não existe nada mais importante do que isso. Ele olhou ao redor da cabana miserável, onde sua mãe havia vivido em silêncio, sacrificando tudo por uma filha especial e protegendo os sonhos de um filho egoísta. Amanhã mesmo nós vamos começar uma vida nova, Ricardo prometeu. Os 3 juntos como uma família de verdade. Dona Helena abraçou o filho, e pela primeira vez em anos, ela sentiu que o peso do mundo havia saído de seus ombros. Mas Ricardo não fazia ideia de que a verdade sobre Mariana reservava ainda uma reviravolta que testaria todos os limites do seu amor incondicional. Amanhã chegou sem que Ricardo conseguisse pregar o olho. Ele havia passado a noite inteira sentado numa cadeira velha, observando Dona Helena dormir em sua cama estreita, ainda tentando processar que tinha uma irmã de 8 anos que nunca conhecera. A cada hora que passava, a culpa se intensificava como uma ferida aberta. Às 6 da manhã, Dona Helena despertou e encontrou o filho acordado, com os olhos vermelhos e a roupa amassada. Não conseguiu dormir? Ela perguntou, levantando-se lentamente. Como eu conseguiria? Ricardo respondeu, passando as mãos pelo rosto. Mamãe, nós precisamos ir buscar Mariana agora.
Não aguento mais um minuto sabendo que minha irmã está numa instituição enquanto eu tenho dinheiro para dar a ela a melhor vida do mundo. Dona Helena caminhou até um baú velho no canto da cabana e retirou uma pasta de documentos amarelada. Antes de irmos, preciso te mostrar algumas coisas sobre a Mariana. Ricardo se aproximou enquanto sua mãe abria a pasta com cuidado. Dentro, havia dezenas de desenhos coloridos, todos assinados com uma letra infantil. Mariana. Ela desenha? Ricardo perguntou, pegando uma das folhas. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, uma menina e um homem alto. Acima estava escrito: eu, mamãe e meu irmão Ricardo. Ela não apenas desenha, Dona Helena disse com um brilho orgulhoso nos olhos. Mariana é extraordinária, Ricardo. Apesar das limitações dela, ela tem uma memória fotográfica impressionante e um talento artístico que deixa todos na instituição espantados. Ricardo folheou os desenhos, cada um mais detalhado que o anterior. Havia paisagens complexas, retratos realistas e até mesmo plantas com detalhes botânicos perfeitos. Como isso é possível? Ele murmurou admirado. Os médicos dizem que é uma forma de savantismo, Dona Helena explicou. Mariana pode ter dificuldades com algumas coisas do dia a dia, mas sua mente funciona de uma forma única e especial. 1 hora depois, eles estavam no táxi a caminho da Instituição Esperança. Ricardo havia trocado o terno caro por roupas mais simples que comprou numa loja de departamentos, não querendo chamar atenção desnecessária. Durante toda a viagem, ele segurou nervosamente a pasta com os desenhos da irmã. A Instituição Esperança ficava numa construção antiga de 2 andares, pintada de amarelo desbotado. O jardim da frente estava bem cuidado, mas Ricardo notou que as janelas tinham grades e a pintura descascava em vários pontos. Dona Helena! Exclamou uma mulher rechonchuda na recepção. Que bom ver a senhora. E este deve ser o famoso Ricardo. Olá, irmã Conceição. Dona Helena cumprimentou. Este é meu filho. Ele veio conhecer a Mariana. Ela vai ficar tão feliz. Irmã Conceição sorriu, mas Ricardo notou uma tensão em sua expressão. Venham, ela está na sala de atividades. Enquanto caminhavam pelos corredores, Ricardo observava tudo com atenção crescente. As paredes estavam limpas, mas ele podia sentir um cheiro forte de desinfetante que não conseguia mascarar completamente outros odores. Algumas crianças brincavam em salas com poucos brinquedos, e havia poucos funcionários para tantas crianças. Quantas crianças vivem aqui? Ricardo perguntou. 42 no momento, Irmã Conceição respondeu. Fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos. Eles pararam diante de uma porta com vidro fosco. Ela está ali dentro, Irmã Conceição disse. Mariana, você tem visitas. A porta se abriu, e Ricardo viu sua irmã pela primeira vez. Mariana era pequena para os 8 anos, com cabelos castanhos cacheados e os mesmos olhos expressivos dele. Ela usava um vestido simples, mas limpo, e segurava um lápis de cor na mão. Mamãe! Mariana gritou, correndo para abraçar Dona Helena. Depois, ela parou na frente de Ricardo, estudando-o com curiosidade intensa. Você é meu irmão Ricardo, ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Você é mais alto do que eu imaginava. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Oi, Mariana. Sinto muito por ter demorado tanto para te conhecer. E, para sua surpresa, Mariana sorriu amplamente e o abraçou com força. Eu sabia que você ia voltar. Eu desenhei você voltando 57 vezes. 57? Ricardo repetiu, impressionado. Ela conta tudo. Dona Helena explicou, emocionada. Mariana, mostre para seu irmão o que você estava desenhando. Mariana puxou Ricardo pela mão, até uma mesa onde havia um desenho inacabado. Era um retrato dele baseado numa foto antiga, mas com detalhes que ela jamais poderia ter visto na fotografia, como uma pequena cicatriz no queixo que ele tinha desde criança. Como você soube da cicatriz? Ricardo perguntou, tocando o rosto inconscientemente. Eu sonho com você às vezes, Mariana disse naturalmente. E nos sonhos eu posso ver tudo. Ricardo olhou para Dona Helena, que apenas balançou a cabeça como quem diz, eu te avisei que ela é especial. Irmã Conceição, Ricardo chamou levantando-se. Preciso conversar com a senhora sobre os procedimentos para levar Mariana para cá. A expressão da religiosa mudou imediatamente. Ah, bem,
Isso é complicado, Sr. Ricardo. Existem muitos processos legais, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. Quanto tempo isso levaria? Ricardo insistiu. Normalmente de 6 meses a 1 ano, ela respondeu, evitando o olhar dele. 1 ano? Ricardo explodiu. Eu tenho recursos financeiros para dar a ela tudo o que precisa. Por que haveria de esperar 1 ano? Irmã Conceição olhou nervosamente para Dona Helena antes de responder. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor em particular? Eles saíram da sala, deixando Mariana mostrando seus desenhos para Dona Helena. No corredor, Irmã Conceição baixou a voz. A verdade é que Mariana representa muito para a nossa instituição. Ela sussurrou. Os desenhos dela, eles chamam a atenção de doadores importantes. Temos várias galerias interessadas em expor o trabalho dela. É uma fonte de renda vital para mantermos este lugar funcionando. Ricardo sentiu o sangue ferver. A senhora está me dizendo que vocês estão usando minha irmã para conseguir dinheiro? Não é bem assim. Irmã Conceição tentou se explicar, mas Ricardo a interrompeu. Quanto a instituição ganha com os desenhos da Mariana? Bem, no mês passado foram aproximadamente R$ 5.000. R$ 5.000? Ricardo repetiu, incrédulo. Vocês vendem a arte da minha irmã e ela nem sabe? Irmã Conceição ficou vermelha. É para o bem comum. O dinheiro ajuda todas as crianças. E quanto desse dinheiro vai para tratamentos especiais da Mariana? Para materiais de arte melhores? Para professores especializados? O silêncio da religiosa foi resposta suficiente. Ricardo voltou para a sala onde Mariana continuava desenhando, agora fazendo um retrato de Dona Helena com detalhes impressionantes. Mariana, ele disse, ajoelhando-se ao lado dela novamente. Você gostaria de vir morar comigo e com a mamãe numa casa grande, onde você teria seu próprio quarto e todos os lápis e tintas que quisesse? Os olhos de Mariana se iluminaram. De verdade? Com meus desenhos? Com todos os seus desenhos, Ricardo prometeu. E você poderá fazer quantos desenhos quiser, quando quiser, só para você. Ninguém vai vendê-los sem sua permissão. Mariana olhou para Dona Helena, que estava chorando silenciosamente. Mamãe, nós vamos ser uma família de verdade? Vamos, minha filha. Dona Helena conseguiu dizer entre lágrimas. Vamos ser uma família completa. Ricardo se levantou, determinado. Irmã Conceição, eu vou buscar meus advogados hoje mesmo. E quero uma auditoria completa de todo o dinheiro que vocês ganharam com o trabalho da minha irmã. Senhor Ricardo, por favor, seja razoável. Razoável? Ricardo elevou a voz. Razoável seria se vocês tivessem tratado minha irmã como uma criança, não como uma fonte de renda. Mariana puxou a manga da camisa do irmão. Ricardo, eu não quero que você brigue por minha causa. Ele se ajoelhou novamente, segurando as mãos pequenas dela. Mariana, às vezes as pessoas grandes precisam brigar para proteger as pessoas que amam. E eu amo você, mesmo tendo te conhecido há apenas 1 hora. Eu também te amo, Mariana disse sorrindo. E eu tenho um presente para você. Ela correu até sua cama e voltou com um desenho dobrado. Quando Ricardo o abriu, ficou sem palavras. Era um retrato de um homem segurando uma criança pequena, com uma mulher ao lado. Mas o mais impressionante era que o homem do desenho tinha características que Ricardo reconhecia, mas que não eram dele. Quem é este homem, Mariana? É nosso papai, ela respondeu naturalmente. Ele vem nos meus sonhos às vezes. Ele disse que ia voltar quando você voltasse. Ricardo e Dona Helena se entreolharam em choque absoluto. Mariana, Dona Helena sussurrou. Do que você está falando? Mas antes que a menina pudesse responder, Irmã Conceição interrompeu nervosamente. Acho melhor vocês irem embora agora. As crianças precisam almoçar. Ricardo guardou o desenho, sentindo que havia descoberto apenas a ponta de um iceberg que mudaria suas vidas para sempre. O táxi voltava para a cidade em silêncio sepulcral. Ricardo segurava firmemente o desenho que Mariana havia lhe dado, enquanto Dona Helena olhava pela janela com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Uma mistura de medo e esperança que o deixava profundamente inquieto. Mamãe! Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Você precisa me explicar sobre esse desenho. Quem é esse homem que Mariana chama de pai? Dona Helena fechou os olhos, respirando profundamente. É uma longa história, meu filho. Nós temos tempo? Ricardo insistiu,
mostrando o desenho novamente. Olhe para isso, mamãe. Este homem tem características específicas. Os olhos, o formato do rosto, até mesmo uma marca na testa. Mariana não inventou isso. Ela viu alguém em algum lugar. Pare o táxi, Dona Helena disse subitamente ao motorista. Aqui? O homem perguntou, olhando ao redor da estrada vazia. Aqui mesmo. Ricardo pagou a corrida e eles desceram no acostamento de uma estrada rural. Dona Helena caminhou até uma árvore grande e se sentou na sombra, gesticulando para que Ricardo se juntasse a ela. Há algumas coisas que eu nunca contei para você sobre o seu pai, ela começou, evitando o olhar do filho. Meu pai? Ricardo se sobressaltou. Você sempre disse que ele tinha ido embora quando eu era bebê e nunca mais voltou. E isso é verdade, Dona Helena confirmou. Mas não é toda a verdade. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que você está escondendo de mim? Dona Helena retirou uma pequena caixa de madeira da bolsa. Uma caixa que Ricardo nunca havia visto antes. Dentro havia cartas amareladas, algumas fotografias antigas e um colar simples com um pingente em formato de estrela. Seu pai se chamava Miguel Torres, ela disse, entregando uma foto desbotada para Ricardo. E este é ele. Ricardo segurou a fotografia com mãos trêmulas. O homem da foto era jovem, sorridente, e tinha exatamente as mesmas características do homem no desenho de Mariana. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto e uma pequena marca na testa que parecia ser uma cicatriz antiga. Isso é impossível, Ricardo murmurou. Como Mariana pode ter sonhado com nosso pai se ela nunca o viu? Porque ele voltou. Dona Helena sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Como assim ele voltou? Ricardo gritou, levantando-se bruscamente. Quando? Por que você não me contou? Dona Helena enxugou os olhos com o punho da blusa. Miguel voltou há 3 anos, Ricardo. Bem quando eu estava passando pelas maiores dificuldades com a Mariana. 3 anos? Ricardo explodeu. Há 3 anos meu pai voltou e você não me falou nada? Escute antes de me julgar. Dona Helena implorou. Miguel não voltou para ficar. Ele estava muito mal, Ricardo. Muito mal mesmo. O que você quer dizer com mal? Dona Helena pegou uma das cartas da caixinha e a entregou para o filho. Ele tinha desenvolvido problemas sérios com álcool durante todos esses anos longe de nós. Estava vivendo nas ruas, completamente perdido. Ricardo leu a carta rapidamente. Era uma letra trêmula, cheia de pedidos de desculpa e promessas de mudança. Querida Helena, sei que não mereço perdão, mas preciso conhecer meus filhos antes que seja tarde demais. Ele sabia sobre a Mariana? Ricardo perguntou, ainda processando a informação. Soube por acaso, através de conhecidos da cidade. Dona Helena explicou. Quando descobriu que tinha uma filha especial, algo mudou nele. Ele ficou obcecado em conhecê-la. E você deixou? Eu estava desesperada, Ricardo. Dona Helena se defendeu. As contas médicas da Mariana estavam me destruindo. Eu estava prestes a perder a casa. E de repente aparece o pai dela oferecendo ajuda. Ricardo se ajoelhou na frente da mãe. Que tipo de ajuda? Miguel tinha conseguido um trabalho numa empresa de construção em outra cidade. O salário era bom. E ele prometeu mandar dinheiro todos os meses para ajudar com a Mariana. E mandou? Por 6 meses, sim, Dona Helena confirmou. Foram os únicos 6 meses em que consegui respirar financeiramente. Mariana pôde ter sessões de terapia extras, medicações melhores. O que aconteceu depois? Dona Helena hesitou antes de continuar. Miguel costumava visitar a Mariana escondido, quando você ligava do exterior. Ele não queria que você soubesse que ele estava aqui, porque tinha vergonha do que tinha se tornado. Ricardo pegou outra foto da caixa. Esta era mais recente e mostrava Miguel ao lado de Mariana num parque. O homem parecia mais velho e magro, mas os olhos eram os mesmos do desenho da menina. Mariana se apegou muito a ele, Dona Helena continuou. Miguel tinha uma paciência infinita com ela. Passavam horas desenhando juntos, e ele a ensinava coisas sobre cores e técnicas que ela absorvia como uma esponja. Onde ele está agora? Ricardo perguntou, mesmo temendo a resposta. Dona Helena pegou a última carta da caixa, datada de 6 meses atrás. Miguel descobriu que estava com problemas sérios de saúde por causa dos anos de álcool. Ele sabia que não tinha muito tempo. Ricardo sentiu o estômago se revirar.
Ele desapareceu, Dona Helena disse rapidamente. Uma manhã ele simplesmente sumiu, deixando apenas esta carta dizendo que não queria que Mariana se lembrasse dele assim. Ricardo, a carta final. Helena, preciso ir embora antes que a Mariana me veja piorar. Por favor, conte para ela que o papai vai voltar quando ela mais precisar. E se meu filho Ricardo voltar um dia, diga que eu sempre me orgulhei dele, mesmo de longe. Mas se ele foi embora há 6 meses, Ricardo questionou. Por que Mariana desenhou ele recentemente e disse que ele falou sobre minha volta? Dona Helena olhou para o céu, como se procurasse uma resposta divina. Eu não sei explicar, meu filho. Mariana sempre teve essa conexão especial com pessoas que ama. Os médicos dizem que crianças como ela às vezes percebem coisas que nós não conseguimos entender. Ricardo guardou as fotos e cartas de volta na caixinha. Mamãe, nós precisamos encontrar meu pai. Ricardo. Não, ele interrompeu. Mariana desenhou ele dizendo que voltaria quando eu voltasse. E se ela estiver certa? E se houver uma razão para tudo isso estar acontecendo agora? Dona Helena se levantou lentamente. E como você pretende encontrar um homem que pode estar em qualquer lugar do país? Ricardo tirou o celular do bolso. Mamãe, eu tenho recursos que você nem imagina. Detetives particulares, investigadores, contatos em todo lugar. Se Miguel Torres estiver vivo, eu vou encontrá-lo. E se ele estiver mesmo muito mal? Então vamos cuidar dele também, Ricardo disse com determinação. Somos uma família, e família não abandona ninguém. Enquanto esperavam outro táxi, Ricardo olhou novamente para o desenho de Mariana. Havia algo no olhar do homem retratado que transmitia uma mensagem silenciosa, como se ele realmente estivesse tentando se comunicar através dos sonhos da filha. Mariana disse que ele falou sobre minha volta. Ricardo murmurou pensativamente. E se não foram só sonhos, mamãe? E se de alguma forma ele realmente soube que eu estava voltando? Antes que Dona Helena pudesse responder, o celular de Ricardo tocou. Era um número desconhecido local. Alô? Senhor Ricardo? Veio uma voz feminina nervosa. Aqui é da Instituição Esperança. A senhora precisa vir aqui urgentemente. O que aconteceu? É sobre Mariana. Ela desenhou algo que nós achamos que o senhor precisa ver. Ricardo e Dona Helena se entreolharam, sentindo que estavam prestes a descobrir algo que mudaria tudo mais uma vez. Estamos chegando, Ricardo disse, desligando o telefone. Mas ele não podia imaginar que o desenho que Mariana havia feito naquela tarde revelaria não apenas onde Miguel estava, mas também um segredo sobre a própria natureza extraordinária da menina. O táxi correu pelas ruas da cidade enquanto Ricardo e Dona Helena permaneciam tensos, imaginando o que Mariana poderia ter desenho que era tão urgente. Quando chegaram à Instituição Esperança, Irmã Conceição os esperava na porta com uma expressão de completa perplexidade. Graças a Deus vocês voltaram, ela disse, claramente abalada. Venham rapidamente, vocês precisam ver isso. Eles correram pelos corredores até a sala de atividades, onde encontraram Mariana sentada sozinha numa mesa, rodeada por pelo menos 20 desenhos espalhados. Todas as outras crianças haviam sido levadas para outros ambientes, criando um silêncio estranho no local. O que aconteceu aqui? Ricardo perguntou, aproximando-se da irmã. Depois que vocês saíram, Irmã Conceição explicou com voz trêmula. Mariana entrou num tipo de transe. Ela começou a desenhar freneticamente, um atrás do outro, sem parar para comer ou beber água. Ricardo olhou para os desenhos espalhados na mesa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada desenho mostrava cenas diferentes, mas todas pareciam contar uma história sequencial. No primeiro, havia um homem caminhando por uma estrada escura. No segundo, o mesmo homem estava diante de uma igreja pequena. No terceiro, ele estava falando com um padre idoso. Mariana, Dona Helena se aproximou cuidadosamente da filha. Como você se sente, minha querida? A menina levantou os olhos que brilhavam de uma forma diferente, como se ela tivesse visto coisas que iam além da compreensão normal. Mamãe, eu vi onde o papai está. Viu como, filha? Nos desenhos, Mariana respondeu naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele me mostrou o caminho. Ricardo pegou o quarto desenho da sequência.
Era incrivelmente detalhado e mostrava o interior de uma igreja com características arquitetônicas muito específicas. Vitrais coloridos em formato de estrela, um altar de madeira escura com entalhes únicos e bancos com detalhes ornamentais muito particulares. Mariana, Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Você já esteve nesta igreja? Não, ela balançou a cabeça. Mas o papai está lá. Ele está ajudando o padre Sebastião com as crianças órfãs. Dona Helena cobriu a boca com as mãos. Como ela pode saber do padre Sebastião? Você conhece esse padre? Ricardo perguntou rapidamente. Padre Sebastião dirigiu o orfanato onde eu cresci, Dona Helena sussurrou. Mas isso foi há mais de 30 anos, em São Bento do Sul, a 200 quilômetros daqui. Ele deve ter mais de 80 anos agora, se ainda estiver vivo. Ricardo pegou o próximo desenho. Este mostrava Miguel, inequivocamente ele, com todos os detalhes corretos, conversando com um homem idoso vestindo batina preta. O padre tinha cabelos brancos, óculos pequenos e uma expressão bondosa que transparecia mesmo no desenho infantil. Irmã Conceição, Ricardo chamou. A senhora pode nos dar um telefone? Preciso ligar para São Bento do Sul. Mas, senhor Ricardo, a religiosa hesitou. Como a Mariana pode saber de lugares onde nunca esteve? Isso é impossível. Mariana não é uma criança comum, Dona Helena disse firmemente. Eu sempre soube que ela tinha algo especial, mas nunca imaginei que fosse isso. Ricardo pegou seu celular e discou para informações. Alô? Preciso do número da igreja São Sebastião em São Bento do Sul. Sim, vou aguardar. Enquanto esperava, ele continuou examinando os desenhos. Havia um que mostrava Miguel ajudando crianças pequenas a plantar flores num jardim. Outro o mostrava lendo histórias para um grupo de órfãos. Em todos eles, Miguel parecia diferente. Mais limpo, mais saudável, com um brilho nos olhos que não estava presente nas fotos antigas que Dona Helena guardava. Mariana, Ricardo perguntou suavemente. Quando você vê essas coisas nos desenhos, é como assistir televisão ou é como se você estivesse realmente lá? A menina pensou por um momento antes de responder. É como se eu fosse um passarinho voando por cima das pessoas. Eu posso ver tudo, mas elas não podem me ver. E o papai sabe que você está voando? Às vezes ele olha para cima e sorri, Mariana disse, sorrindo também. Como se soubesse que eu estou lá. O telefone de Ricardo tocou de volta. Alô? Sim, eu gostaria de falar com o padre Sebastião. Como? Ele ainda está vivo? Que maravilha! Ricardo cobriu o telefone e sussurrou para Dona Helena. Ele está vivo e atende o telefone. Momentos depois, uma voz idosa e gentil atendeu. Aqui é Padre Sebastião. Em que posso ajudá-lo? Padre, meu nome é Ricardo Mendes. Eu sou filho de Helena Mendes, que cresceu no orfanato do Senhor há muitos anos. Helena, minha querida Helena. A voz do padre se animou. Como ela está? Sempre me lembro dela em minhas orações. Padre, eu preciso perguntar algo muito importante. O senhor conhece um homem chamado Miguel Torres? Ele estaria aí na igreja do Senhor? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Miguel? Sim, ele está aqui conosco há alguns meses. Como você soube? Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele realmente está aí? Sim, meu filho. Miguel chegou aqui numa condição muito difícil, mas tem sido uma bênção para a nossa comunidade. Ele tem ajudado com as crianças órfãs e tem mostrado uma dedicação admirável. Por que você pergunta? Padre, Miguel é meu pai. E eu tenho uma irmã de 8 anos que de alguma forma sabia que ele estava com o Senhor. Sua irmã? O padre perguntou confuso. Miguel me falou que tinha um filho no exterior, mas não mencionou nenhuma filha. É uma longa história, padre. Nós podemos ir visitá-lo hoje mesmo? Claro, meu filho. Mas devo avisá-lo que Miguel tem estado muito fraco ultimamente. Ele tem passado muito tempo orando e, bem, acho que ele sabia que vocês viriam. Como assim sabia? Ontem ele me disse algo estranho. Padre Sebastião explicou. Ele disse que sua filha pequena havia visitado ele num sonho e contado que o irmão dela estava voltando para casa. Eu pensei que fosse delírio por causa da medicação para a dor, mas... Ricardo olhou para Mariana, que estava desenhando tranquilamente mais um desenho. Este mostrava ele próprio, Dona Helena e Mariana chegando numa igreja pequena.
Padre, nós estamos indo para aí agora mesmo, Ricardo disse. Quando desligou o telefone, Ricardo se virou para encontrar Irmã Conceição observando Mariana com uma expressão de absoluto espanto. Senhor Ricardo, ela sussurrou. Enquanto o senhor falava ao telefone, Mariana desenhou mais 3 imagens. Uma mostra vocês chegando à igreja, outra mostra seu pai abraçando vocês, e a terceira... Ricardo pegou o terceiro desenho e ficou sem palavras. Era uma imagem de 4 pessoas de mãos dadas. Ele, Dona Helena, Mariana e Miguel. Mas desta vez eles não estavam numa igreja. Eles estavam numa casa grande e bonita, com um jardim cheio de flores e brinquedos espalhados no quintal. É nossa casa nova, Mariana disse simplesmente, sem levantar os olhos do desenho atual. O papai vai morar com a gente quando ele ficar melhor. Mariana... Ricardo se ajoelhou ao lado dela novamente. Como você sabe que papai vai ficar melhor? A menina parou de desenhar e olhou diretamente nos olhos do irmão. Porque quando as famílias se juntam de novo, as pessoas ficam curadas por dentro. O anjo que me visita disse isso. Que anjo? Dona Helena perguntou sentando-se ao lado da filha. O anjo que me ensina a desenhar, Mariana explicou naturalmente. Ela tem cabelos dourados e me mostra coisas bonitas. Foi ela que me disse para desenhar você voltando, Ricardo. Ricardo e Dona Helena se entreolharam, percebendo que estavam diante de algo que ia muito além da compreensão científica. Irmã Conceição. Ricardo se levantou. Eu vou levar Mariana comigo hoje mesmo. Não vou esperar 1 ano de burocracia enquanto minha família precisa se reunir. Mas, senhor Ricardo, isso é irregular. Então tornem regular rapidamente. Ricardo disse com firmeza. Eu tenho os melhores advogados do país à minha disposição. Vocês podem fazer isso da forma fácil ou da forma difícil. Mariana se levantou da cadeira e pegou a mão de Ricardo. Podemos ir buscar o papai agora? Ele está esperando por nós. Ricardo olhou para sua irmãzinha. Esta criança extraordinária que conseguia ver além do que os olhos normais enxergavam, que sabia coisas impossíveis de saber, e que havia reunido uma família destroçada através de seus desenhos mágicos. Sim, Mariana, ele disse, pegando também a mão de Dona Helena. Vamos buscar nosso pai e finalmente sermos a família que sempre deveríamos ter sido. Mas enquanto saíam da instituição, Ricardo não podia imaginar que Miguel guardava um segredo final que testaria todos os limites do amor incondicional que uma família pode oferecer. A viagem de 2 horas até São Bento do Sul pareceu uma eternidade. Ricardo dirigia o carro alugado com pressa controlada, enquanto Dona Helena segurava Mariana no banco traseiro. A menina não havia parado de desenhar durante toda a viagem, criando imagem após imagem da igreja, do padre e principalmente de Miguel. Ricardo, Mariana disse subitamente, levantando os olhos do caderno de desenho. Precisamos chegar logo. O anjo disse que o tempo está acabando. Que tempo, querida? Dona Helena perguntou, tentando manter a voz calma. O tempo do papai ficar forte o suficiente para nos ver, Mariana respondeu com aquela simplicidade assustadora que a caracterizava. Ele está usando toda a energia que tem para esperar por nós. Ricardo pisou mais fundo no acelerador, sentindo uma urgência inexplicável tomar conta de seu peito. Quanto tempo ainda temos, Mariana? A menina olhou para o céu através da janela como se estivesse consultando algo invisível. Se chegarmos antes do sol se esconder atrás da torre da igreja, vai dar tempo. Ricardo olhou o relógio. Eram 4:30 da tarde. O sol se poria por volta das 6. Eles tinham 1h30. 40 minutos depois, finalmente avistaram a pequena cidade de São Bento do Sul. A igreja São Sebastião se destacava no centro, sua torre antiga apontando para o céu como um farol de esperança. É aquela! Mariana gritou animada, apontando pela janela. É igualzinha aos meus desenhos. Ricardo estacionou rapidamente em frente à igreja e os 3 correram em direção à entrada principal. As portas de madeira escura estavam abertas e um senhor idoso de batina preta os esperava nos degraus. Vocês devem ser a família do Miguel, o padre disse com um sorriso caloroso. Mas Ricardo notou preocupação em seus olhos. Eu sou o padre Sebastião. Como ele está? Ricardo perguntou diretamente, dispensando formalidades. Venham, vamos conversar enquanto caminhamos. O padre respondeu, guiando-os pelo corredor da igreja. Miguel teve uma piora significativa desde nossa conversa telefônica. Ele está muito fraco.
mas insistiu em ficar acordado esperando por vocês. Piora? Dona Helena perguntou, alarmada. Os anos de descuido com a saúde cobraram o preço. Padre Sebastião explicou gentilmente. Mas devo dizer que a presença dele aqui foi uma bênção. As crianças do nosso pequeno orfanato se apaixonaram por ele. Eles passaram por uma sala onde várias crianças brincavam. Quando viram o padre, correram em sua direção. Padre Sebastião! Uma menina de uns 6 anos gritou. O tio Miguel disse que a filha dele ia chegar hoje. E ela chegou! O padre sorriu, apresentando Mariana. Esta é Mariana, a filha especial do tio Miguel. As crianças cercaram Mariana com curiosidade, e Ricardo ficou impressionado ao ver como sua irmã interagia naturalmente com elas, como se já as conhecesse há anos. Ele falou sobre mim? Mariana perguntou à menina. Falou muito, outra criança respondeu. Ele disse que você desenha coisas mágicas e que um dia ia ensinar a gente também. Ricardo sentiu um aperto no peito ao perceber que Miguel havia encontrado propósito cuidando dessas crianças órfãs, talvez tentando compensar os anos perdidos longe dos próprios filhos. Onde ele está? Ricardo perguntou ao padre. No quartinho dos fundos, mas preciso avisá-los. Ele está muito mudado. Os anos foram duros com ele. O padre Sebastião os levou através de um corredor estreito até uma porta simples de madeira. Antes de bater, ele se virou para eles. Miguel me contou tudo sobre vocês nas últimas semanas, ele disse baixinho. Sobre o filho brilhante que conquistou o mundo, sobre a filha especial que ele abandonou por medo, sobre a mulher corajosa que criou os filhos sozinha. Ele carrega uma culpa enorme, mas também um amor imenso. Padre, Ricardo disse, eu também carrego culpa. Abandonei minha família perseguindo dinheiro enquanto eles precisavam de mim. Então vocês terão muito sobre o que conversar. O padre sorriu tristemente. Miguel? Uma voz fraca respondeu do outro lado da porta. Pode entrar, padre. A porta se abriu e Ricardo viu seu pai pela primeira vez em mais de 20 anos. Miguel estava deitado numa cama simples, visivelmente magro e pálido, mas seus olhos, os mesmos olhos que Mariana havia desenhado perfeitamente, brilharam quando os viu entrar. Meu Deus! Miguel sussurrou tentando se sentar na cama. Ricardo, você ficou tão parecido comigo quando eu era jovem. Ricardo se aproximou lentamente, sentindo 20 anos de raiva, mágoa e saudade se chocarem dentro do seu peito. Pai, e esta? Esta deve ser minha Mariana. Miguel estendeu os braços trêmulos em direção à filha. Mariana correu para a cama e abraçou Miguel com força, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Oi, papai. Eu sabia que você estava esperando por nós. Como você sabia, minha princesa? Porque você me visitou nos meus sonhos e me ensinou a desenhar você, Mariana disse, retirando um dos desenhos da bolsa. Olha, este aqui mostra você cuidando das crianças do orfanato. Miguel pegou o desenho com mãos trêmulas e começou a chorar silenciosamente. Como isso é possível? Você nunca me viu fazendo isso. Mariana tem um dom muito especial. Dona Helena se aproximou da cama pegando a mão de Miguel. Miguel, você sumiu de novo sem se despedir. Helena, Miguel segurou a mão dela com força. Eu não queria que vocês me vissem assim. Eu queria ser forte quando nos encontrássemos de novo. Pai, Ricardo finalmente se aproximou da cama. Por que você não me procurou quando voltou? Eu podia ter ajudado com os custos médicos, com tudo. Miguel olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Porque eu tinha vergonha, Ricardo. Vergonha do que eu me tornei. Vergonha de ter abandonado vocês. Como eu podia aparecer na vida do filho bilionário sendo um fracassado? Você não é um fracassado, Ricardo explodiu, surpreendendo a si mesmo. Você cuidou da Mariana quando eu nem sabia que ela existia. Você está aqui ajudando crianças órfãs. Como isso pode ser fracasso? Ricardo tem razão. Padre Sebastião interveio. Miguel, nas últimas semanas você me fez lembrar por que me tornei padre. Ver você se dedicar a essas crianças com tanto amor, mesmo estando fraco, foi uma lição de vida para todos nós. Mariana se aconchegou ao lado do pai na cama estreita. Papai, o anjo me mostrou uma coisa muito importante sobre você. O que foi, minha filha? Ela me mostrou que seu coração nunca parou de amar a gente. Mesmo quando você estava longe, mesmo quando você não estava bem,
Seu coração mandava amor para nós todos os dias. Miguel soluçou, abraçando Mariana com força. Eu amo vocês mais do que tudo neste mundo. Eu amo vocês mais do que tudo neste mundo. E sinto muito por ter demorado tanto para ter coragem de dizer isso. Ricardo se sentou na beirada da cama, colocando a mão no ombro do pai. Pai, eu também peço desculpas. Eu me perdi tanto no sucesso que esqueci do que realmente importa. Meu filho. Miguel olhou para Ricardo. Eu sempre me orgulhei de você. Mesmo de longe, mesmo sem contato, eu perguntava para conhecidos sobre sua vida, sobre suas conquistas. Você realizou todos os sonhos que eu não tive coragem de perseguir. Mas que importância tem os sonhos se não temos família para compartilhar? Ricardo perguntou, segurando a mão do pai. Pai, eu quero que você venha morar conosco. Vou comprar uma casa grande onde todos nós possamos viver juntos. Ricardo, Miguel sussurrou. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Então vamos aproveitar cada minuto desse tempo juntos. Ricardo interrompeu. E vou arranjar os melhores médicos para cuidar de você. Mariana levantou a cabeça do peito do pai. Papai, você não precisa se preocupar com o tempo. O anjo me disse que quando as famílias se juntam de novo com muito amor, acontecem milagres. Que tipo de milagres? Miguel perguntou, acariciando os cabelos da filha. O tipo de milagre que deixa as pessoas curadas por dentro e por fora, Mariana respondeu com aquela certeza inabalável. Porque o amor de verdade é a medicina mais forte que existe. Naquele momento, uma das crianças do orfanato apareceu na porta. Tio Miguel, o senhor não vai ler nossa história hoje? Miguel olhou para Ricardo, Dona Helena e Mariana. Vocês gostariam de conhecer as crianças que cuidei enquanto esperava por vocês? Claro! Mariana saltou da cama. E eu posso desenhar para elas? Seria maravilhoso. Miguel sorriu. E Ricardo notou que havia mais cor em seu rosto do que quando eles chegaram. Enquanto caminhavam em direção à sala das crianças, Miguel apoiado em Ricardo, Mariana segurando a mão de Dona Helena, Padre Sebastião sussurrou uma oração de gratidão, porque ele estava presenciando algo que raramente via em seus muitos anos de sacerdócio. Uma família sendo verdadeiramente curada pelo poder do perdão e do amor incondicional. Mas o que nenhum deles esperava era que Mariana estava prestes a revelar o maior milagre de todos. Um que provaria que o amor de uma família pode literalmente mover montanhas. Na sala do orfanato, 22 crianças se acomodaram em círculo no chão, seus olhinhos brilhando de curiosidade ao conhecer a família do tio Miguel. Mariana se sentou no centro, com seu caderno de desenhos, enquanto Ricardo, Dona Helena e Miguel se posicionaram ao redor das crianças. Tio Miguel sempre nos conta histórias incríveis, disse Pedrinho, um menino de 7 anos. Mas hoje ele disse que sua filha ia nos mostrar algo mágico. Mariana sorriu e abriu seu caderno numa página em branco. Vocês querem ver como eu desenho as coisas que ainda não aconteceram? As crianças gritaram animadas. Queremos! Mariana fechou os olhos por um momento, respirou profundamente e começou a desenhar. Suas mãos se moviam com precisão impossível para uma criança de 8 anos, criando linhas e formas que pareciam ganhar vida no papel. Eu vejo vocês, crianças, ela disse suavemente, sem abrir os olhos. Vejo todos vocês em famílias felizes. Ana, você vai morar com uma professora que ama livros tanto quanto você. Pedrinho, uma família de fazendeiros vai te ensinar a cuidar de cavalos como você sempre sonhou. As crianças observavam hipnotizadas, enquanto Mariana desenhava cena após cena, cada uma mostrando uma delas sendo adotada por famílias amorosas. A precisão dos detalhes era assombrosa. Ela desenhou características físicas de adultos que nunca tinha visto, casas em cidades distantes, até mesmo animais de estimação específicos. Como ela sabe disso? Sussurrou uma das cuidadoras para Padre Sebastião. Eu não sei explicar. O padre respondeu baixinho. Mas em 40 anos cuidando de órfãos aprendi a acreditar em milagres. Quando Mariana terminou o último desenho, ela abriu os olhos e sorriu para as crianças. O anjo me disse que todos vocês vão encontrar suas famílias nos próximos meses. E sabe por quê? Por quê? Todas perguntaram juntas. Porque o tio Miguel plantou tanto amor nos corações de vocês, que agora esse amor vai se espalhar pelo mundo inteiro
e atrair as pessoas certas para cá. Miguel, que havia observado tudo da cadeira onde estava sentado, tentou se levantar para abraçar Mariana, mas suas pernas cederam. Ricardo correu para amparar o pai. Pai, você está bem? Estou mais do que bem, Miguel respondeu, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em 20 anos, estou completo. Nesse momento, Mariana se aproximou do pai com um desenho que havia feito em segredo. Papai, este último desenho é para você. Miguel pegou o papel e ficou sem palavras. O desenho mostrava ele mesmo, mas não como estava agora, fraco e pálido. No desenho, Miguel estava forte, sorridente, brincando num jardim grande com Mariana, enquanto Ricardo e Dona Helena observavam felizes de uma varanda. Mariana, Miguel sussurrou, como... O anjo me disse que quando uma pessoa encontra seu propósito de verdade, seu corpo também se cura, Mariana explicou. E seu propósito, papai, é estar com a gente e continuar ajudando crianças. Mas, filha, eu estou muito mal. Não está mais, Mariana interrompeu com aquela certeza inabalável. Olhe para suas mãos. Miguel olhou para as próprias mãos e ficou chocado. Elas não tremiam mais. A cor havia voltado para seus dedos, e ele sentia uma energia que não experimentava há meses. Isso é impossível, ele murmurou. Papai. Ricardo se ajoelhou ao lado do pai. Desde que chegamos aqui você está ficando mais forte. Sua voz está mais firme. Seus olhos estão mais brilhantes. Dona Helena se aproximou e colocou a mão na testa de Miguel. A febre passou, ela disse espantada. Miguel, você não está mais com febre. Padre Sebastião, que observava tudo com admiração crescente, se aproximou do grupo. Miguel, há algo que preciso te contar. Algo que você me pediu para não revelar até sua família chegar. Todos olharam para o padre com curiosidade. Há 2 meses, Padre Sebastião continuou. Miguel me procurou desesperado, pedindo para fazer algo importante antes que fosse tarde. Ele queria criar um fundo para ajudar crianças especiais como Mariana. Um fundo? Ricardo perguntou. Miguel vendeu todos os poucos pertences que tinha e me deu o dinheiro. O padre explicou. Eram apenas R$2.000, mas ele disse que era para começar. Ele fez questão de registrar tudo em cartório. O Fundo Mariana Torres, destinado a pagar tratamentos para crianças com necessidades especiais, cujas famílias não têm condições. Ricardo sentiu um nó na garganta. Pai, eu queria deixar algo positivo no mundo antes de partir, Miguel explicou. Algo que mostrasse que eu não fui apenas um homem que abandonou a família. Mas você não vai partir, Mariana disse firmemente, pegando a mão do pai. Porque agora você tem algo muito importante para fazer. O que, minha filha? Mariana apontou para Ricardo. Você precisa ensinar meu irmão como ser um pai de verdade quando ele tiver filhos. E precisa me ensinar sobre nossa família, sobre histórias que só você sabe. E precisa ajudar o Ricardo a usar o dinheiro dele para ajudar muitas crianças como eu. Ricardo olhou para o pai com uma determinação que não sentia há anos. Pai, o Fundo Mariana Torres vai ter muito mais do que R$2.000. Vou colocar 10 milhões de reais nele amanhã mesmo. 10 milhões? Miguel perguntou incrédulo. Para começar, Ricardo confirmou. E vamos construir um centro especializado para crianças como Mariana, onde elas possam desenvolver seus talentos únicos e receber todo o apoio necessário. E eu vou desenhar tudo, Mariana disse animada. Vou desenhar como o centro vai ser, quais crianças vão estudar lá, quantas famílias vamos ajudar. Uma das crianças do orfanato, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou timidamente. Tio Miguel, isso significa que o senhor não vai mais embora? Miguel olhou ao redor, para seu filho bem-sucedido que havia redescoberto o valor da família, para a mulher corajosa que criara seus filhos sozinha, para a filha extraordinária que reunira todos eles através de seus desenhos mágicos, e para as crianças órfãs que ele havia aprendido a amar como se fossem suas. Não, meu pequeno, Miguel respondeu, levantando-se da cadeira com uma força que surpreendeu a todos. Eu não vou mais embora, nunca mais. 2 horas depois, enquanto o sol se punha atrás da torre da igreja, a família caminhava em direção ao carro. Miguel andava sem apoio, carregando Mariana nas costas, enquanto ela continuava desenhando no caderno. Mariana,
Ricardo perguntou. Você pode me ensinar a desenhar também? Claro! Ela respondeu entusiasmada. Mas você não vai conseguir desenhar o futuro como eu. Cada pessoa tem um dom diferente. Qual é o meu dom, então? Mariana pensou por um momento. Seu dom é... E agora que você descobriu os sonhos certos, vai fazer coisas incríveis. Quando chegaram ao carro, Dona Helena pegou o celular de Ricardo. Filho, você pode ligar para aquela imobiliária chique que você falou? Quero ver casas grandes com jardim. Claro, mamãe. Que tipo de casa você quer? Uma onde cada criança do orfanato possa passar férias quando quiser, ela respondeu. Uma onde Mariana tenha um ateliê gigante para desenhar. Uma onde seu pai possa plantar flores e contar histórias. E uma onde você possa finalmente entender que a maior riqueza do mundo estava aqui o tempo todo. Ricardo abraçou sua mãe, sentindo que finalmente havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso. Durante a viagem de volta, Mariana adormeceu no colo de Miguel, que cantarolava baixinho uma canção de ninar que havia aprendido com as crianças do orfanato. Ricardo dirigia olhando pelo retrovisor, maravilhado com a cena que havia sonhado a vida inteira sem saber. Uma família completa e unida. Ricardo, Miguel disse suavemente para não acordar Mariana. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por ter plantado amor suficiente no mundo para que ele voltasse para você, Ricardo respondeu. 6 meses depois, a Casa Mariana Torres, um centro especializado para crianças com necessidades especiais, foi inaugurada numa cerimônia emocionante. 22 crianças do orfanato de São Bento do Sul já haviam sido adotadas, exatamente como Mariana havia desenhado. Miguel, completamente recuperado, dirigia o centro ao lado de uma equipe de especialistas que Ricardo havia contratado. Dona Helena cuidava do jardim terapêutico, onde as crianças faziam atividades ao ar livre. E Mariana? Mariana continuava desenhando, mas agora seus desenhos mostravam um futuro onde milhares de crianças especiais encontravam suas famílias e desenvolviam seus dons únicos. Na parede principal do centro, emoldurado em ouro, estava o primeiro desenho que Mariana havia feito de sua família reunida. Embaixo, uma placa dizia: às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes uma criança especial precisa nos ensinar que o amor verdadeiro pode mover montanhas, curar feridas e reunir corações que pareciam perdidos para sempre. Ricardo, agora dividindo seu tempo entre os negócios e a família, aprendeu que a maior riqueza do mundo não se mede em dinheiro, mas na capacidade de amar e ser amado incondicionalmente. E toda noite, antes de dormir, ele agradecia por ter uma irmã que sabia desenhar milagres e por ter descoberto que nunca é tarde demais para uma família se encontrar de novo.